Após ficar sabendo que a Ataíde disse a Pedrinho que as provas do inquérito foram adulteradas, Eric fica extremamente revoltado e na mesma hora ele vai até a casa do velho tirar satisfações. Os dois se sentam frente a frente e a Ataíde pergunta: "Então, você está querendo falar comigo, Eric?" O empresário responde: "Sim, Ataíde. Eu queria saber o que você lembra exatamente do acidente da Mirella." O homem começa a tremer na mesma hora e fala: "Não entendi." Eric diz: "O acidente que tirou a vida da minha ex-mulher. Você chegou no local do acidente antes de mim. Inclusive, me falou o lugar que o carro estava caído." Ataíde questiona: "Pra que lembrar de uma coisa tão triste, Eric? Você refez a sua vida. Está feliz com a Luísa." Eric o interrompe e fala: "Além de ter chegado primeiro no local do acidente, você acompanhou de perto todo o inquérito policial, todo o processo do qual eu fui citado como réu." Ataíde comenta: "Eu era desembargador, era fácil conseguir informações sobre o processo. Eu queria ajudar. Eu sempre fui amigo do seu pai, do pai da Mirella e da Sabine, que na época era madrasta dela." Eric diz: "Também amigo do Pedrinho Guimarães." Ataíde pergunta: "O que o Pedrinho tem a ver com essa história?" Eric responde: "Essa é a pergunta que eu faço a Ataíde. Por que você foi contar pro Pedrinho Guimarães que algumas provas nesse inquérito policial foram adulteradas?" Ataíde questiona: "Como assim, Eric? Que conversa é essa?" Eric o encara no fundo dos olhos e manda: "Você vai me contar tudo o que você lembra, Ataíde. Eu quero saber tudo sobre o acidente e as provas." Ainda nesse capítulo, começa o julgamento para definir com quem vai ficar a herança de Dona Marieta. Sandra Helena chama todas as testemunhas possíveis, mas algo inesperado acontece no meio da audiência e faz o juiz tomar uma atitude que ninguém esperava. Enquanto isso, Eric coloca a Ataíde contra a parede e acaba tendo revelações que jamais imaginou em toda a sua vida. Em outro canto da cidade, Domênico marca uma reunião com o advogado de Dona Marieta e descobre que Sandra Helena nunca ganhou um presente, além da herança. Desconfiado, o policial vai atrás de Agnaldo e revela que já sabe da participação de Sandra Helena no caso. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta se essa novela deve ser reprisada novamente no Vale a Pena Ver de Novo. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na casa de Ataíde, Eric continua o colocando contra a parede e o velho questiona: "Você vai ligar para as coisas que o Pedrinho diz?" Eric responde: "Eu vou, Ataíde, pois se ele me acusa de tirar a vida da Mirella, que até outro dia eu não entendia de onde ele tirava tanta convicção, mas agora..." Ataíde interrompe e fala: "Você foi absolvido por falta de provas, Eric. Por que isso agora?" Ele responde: "Porque o Pedrinho disse a Luísa que você comentou que algumas provas tinham sido adulteradas nesse processo. Então eu quero saber do que se trata. Eu tenho direito de saber do que se trata, Ataíde." O homem fala: "Eu não me lembro disso." Eric se enche de raiva, bate na mesa e grita: "Como que você pode me fazer uma coisa dessas, Ataíde? Você me desculpa, mas você me conhece desde garoto. Não é possível que não tenha um pingo de consideração. Vai fingir que não lembra de uma coisa tão importante." Ataíde grita: "Eu não estou fingindo, eu me esqueci. Talvez eu tenha escutado a conversa de alguns amigos juízes. Deve ter sido tão sem fundamento que eu nem dei importância pra isso." Eric fala: "Mas o Pedrinho, até na hora do meu casamento, me deu a entender que ele duvidava, porque não tinha provas." Ataíde fala: "O Pedrinho é um velho que nem se lembra das coisas. Eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar." Eric diz: "Eu gostaria muito de acreditar em você, Ataíde, mas é muito difícil. Eu vou investigar esse acidente e vou entender o que aconteceu." Eric sai andando cheio de raiva e Ataíde comenta consigo mesmo: "Que inferno!"
Enquanto isso, em outro canto da cidade, o julgamento para definir a herança de Marieta começa. Todos vão até o tribunal acompanhados de seus advogados e o juiz fala: dando início à audiência, eu gostaria de saber se é possível alguma forma de acordo entre as duas partes. Sérgio diz: Excelência, não tem acordo. A minha cliente quer respeitar a vontade da falecida e nós vamos comprovar a autenticidade no testamento. Valkyria dá risada e fala: essa eu quero ver. Brasileiro não desiste nunca, né? O advogado da mulher pede para que ela se contenha e o juiz diz: já que estamos aqui, eu gostaria de ouvir a dona Sandra Helena. Quando foi que você conheceu a dona Marieta? Ela responde: eu era camareira lá no hotel e a dona Marieta foi morar lá. Eu sempre era escalada para a suíte dela, desde que eu comecei a trabalhar lá, mas aí eu logo notei que ela estava se sentindo muito sozinha. Sérgio a interrompe e diz: Sandra Helena, por favor, não é momento para provocação. A moça respira fundo e fala: eu fiquei sabendo pelo seu Douglas que a filha dela deixou ela lá sozinha no hotel, aquela doce que era a Marieta, e foi embora para bem longe, lá para a Europa. O advogado de Valkyria fala: Excelência, a minha cliente pode ter diferenças com a mãe dela, mas não é isso que está sendo julgado aqui. A dona Marieta foi coagida a fazer esse testamento. Sandra Helena questiona: coagida? Por mim? Eu nem sabia o que estava acontecendo. Inclusive, o advogado da dona Marieta, o seu Orestes, estava lá no dia e disse que ela estava bem lúcida. Valkyria pergunta: você está querendo o que agora? Que o advogado que serviu a minha família durante anos seja sua testemunha? Sandra Helena dá risada e responde: que ideia maravilhosa! A gente chamou o Dr. Orestes, Sérgio. O juiz diz: eu peço por favor para que todos se contenham. Agora vamos ouvir as testemunhas. Pode pedir para entrar o Sr. Douglas Saldanha. Douglas entra, começa a prestar depoimento e fala: quando a Sandra Helena veio trabalhar no Carioca Palace, ela logo se preocupou com a dona Marieta sozinha. Ela era uma senhora muito ativa, vivia me dizendo como iam as coisas, mas ela desenvolveu uma relação afetiva muito forte com a Sandra Helena. Elas realmente se adoravam. Nelito entra e fala: a dona Marieta gostava mesmo era da amizade da Sandra Helena. Quantas vezes eu ouvi as outras camareiras reclamando que ela saía correndo para dar o comprimido para a amiga. Elas eram muito amigas mesmo. Cíntia é chamada e o juiz pergunta: você também é camareira? Não cuidava da dona Marieta? A moça responde: cuidava, claro. Eu ajudava em tudo que era possível, eu e os outros funcionários. O juiz questiona: mas então por que somente a dona Sandra Helena é citada no testamento? Cíntia responde: amor. Essa é a única explicação. O amor que era de uma para outra. A Sandra Helena era como uma filha para dona Marieta, a única pessoa de quem ela recebeu amor de verdade no fim da vida. Eu me lembro da Sandra Helena penteando os cabelos dela, passando batom. Teve um dia que a gente começou a dançar com ela, colocamos um samba e foi muito bonito de ver. Poucos instantes se passam e o juiz diz: agora eu gostaria de ouvir as testemunhas da dona Valkyria. O advogado avisa: Excelência, a minha cliente mora lá na Itália. As testemunhas não puderam vir. Valkyria pergunta: mas eu posso falar? Essa gente toda devia receber gorjeta para tratar a minha mãe bem. Só pode. Agora eles estão contando com a herança para dizer o que disseram. Sandra Helena se revolta e grita: você está falando isso porque não conhece os funcionários da hotelaria. É um povo que se sente muito bem em servir e vai para casa feliz e satisfeito quando faz alguém feliz. Valkyria dá uma risada irônica e Sérgio fala: Sandra Helena, isso daqui é uma audiência. Chega. A mulher grita: chega não. Ela não conhecia a própria mãe, uma velhinha maravilhosa que amava quando eu penteava os cabelos dela e quando eu li as cartas inventadas da filha, sendo que ela nunca escreveu nada. Valkyria grita: é mentira, eu ligava todas as semanas. O juiz perde a paciência e fala: já que vocês não conseguem se conter, eu dou a audiência por encerrada.
As partes estão dispensadas e a sentença será lida dentro de alguns dias. Enquanto isso, no Carioca Palace, Domênico e Eric marcam uma reunião com Orestes, advogado de Marieta, e o policial fala: "Nós viemos aqui para conversar sobre o testamento da Dona Marieta. Parece que ela deu metade da fortuna para Sandra Helena. É isso?" O advogado responde: "Sim, elas se davam muito bem. Sempre que eu vinha ao hotel para tratar das despesas da Dona Marieta, ela me falava com muito amor dessa camareira. O testamento é autêntico. A Dona Marieta estava lúcida. A megera da filha está contestando, mas a Sandra Helena merece a herança." Eric comenta: "A Dona Marieta devia gostar mesmo da Sandra Helena. Afinal, mesmo antes de falecer, ela dava presentes caros para ela, né?" O advogado acha estranho e questiona: "Presentes? Não, isso a Dona Marieta nunca deu." Eric e Domênico entram em choque na mesma hora e o empresário pergunta: "Então a sua cliente nunca deu nenhuma joia, nenhuma bolsa ou roupa de grife?" Ele responde: "Não, ela fez o testamento e me instruiu a entregar para a moça o dinheiro que ela guardava aqui no hotel, mas presentes nunca deu." Domênico pergunta: "O senhor tem certeza disso, Dr. Orestes? Porque a Dona Marieta pode ter tirado o dinheiro do cofre e dado para Sandra Helena comprar." O advogado responde: "Não, é eu quem tinha a senha do cofre. Eu tenho tudo contabilizado, cada retirada, cada despesa. Bolsa ou joia? Isso ela nunca deu." Eric pensa e decide disfarçar para não levantar suspeitas. O empresário respira fundo e diz: "Me desculpa, eu devo ter me confundido." Poucos instantes se passam e Domênico fica sozinho com o Eric. O empresário comenta: "Está na cara que a Sandra Helena está mentindo. Ela nunca ganhou presentes caros nenhum da Dona Marieta." Domênico diz: "Ela está envolvida no roubo, com certeza. Eu preciso dividir essas informações com a Antônia. Você sabe que ela não admite empresário metido com investigação, mas agora é diferente. Com o Agnaldo você colocou uma equipe para investigar, mas agora você só está me ajudando." Eric fala: "Por enquanto não é, Domênico." O policial pergunta: "Como assim? O que você está querendo dizer com isso?" Eric responde: "A gente ainda não sabe o que vai ser preciso exatamente para pegar a Sandra Helena." Domênico fica mais confuso ainda e Eric sai andando. Poucos instantes se passam e o empresário se encontra com Luísa. Ele pede para ter uma conversa séria e fala: "Eu estou atrás da pista de mais uma pessoa que, ao que tudo indica, também participou do roubo." Luísa se interessa na mesma hora e pergunta: "Quem, meu amor? Senta aqui, me conta essa história direito." Eric respira fundo e fala: "A Sandra Helena." Em choque, Luísa questiona: "Como assim? Como foi que vocês chegaram até ela?" Eric responde: "Eu e o Domênico já temos quase certeza de que ela está envolvida nessa história." Luísa entra em choque e comenta: "Meu Deus do céu." Eric diz: "Luísa, eu sei que como você fica chateada, e com toda razão, quando eu falo com a Sandra Helena depois daquele beijo, mas se eu quiser descobrir alguma coisa, se eu quiser ir a fundo nessa história, eu vou ter que me aproximar mais ainda dela. E eu sei que você não gosta, mas eu prometi isso pra você. Eu prometi isso pro seu avô. Eu falei que eu ia recuperar os dólares e pegar todos que estivessem envolvidos nisso. Não falei?" Luísa pensa e responde: "Meu amor, se você e o Domênico estiverem certos, você vai fazer tudo o que for preciso para pegar essa mulher. Está me entendendo? Você tem minha autorização para fazer de tudo, mas desde que vocês a peguem." Eric dá um beijo apaixonado nela e fala: "Pode deixar, meu amor, a gente vai pegar a Sandra Helena." Enquanto isso, no presídio, Agnaldo recebe a notícia de que Sandra Helena está ali para visitá-lo. Empolgado, o rapaz vai até a sala de visitas e toma um susto enorme quando dá de cara com Domênico. O policial avisa: "A casa caiu para sua namorada. A gente já sabe que ela estava com você no roubo do Carioca Palace." E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.